Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós estamos dando prosseguimento ao capítulo 7 da obra, e que se intitula O Ser Subconsciente. Hoje abordaremos o tópico subconsciente e sonhos. Mas, para introduzir o nosso estudo, primeiramente, faremos um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Que foi extraída do livro Comentário de Emmanuel às Cartas de Paulo, a passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Então, destacamos esse parágrafo da mensagem e vamos aqui fazer algumas considerações. Emmanuel dá um destaque especial à súplica, à prece intercessória. A prece que realizamos pedindo ao alto as forças divinas para ajudar, para amparar alguém, quer esteja encarnado ou desencarnado. E ele nos diz que é um dos mais belos atos de fraternidade. E diz por quê? Porque constitui de forças benéficas e iluminativas. Quando nós estabelecemos a sintonia através da prece, verdadeira comunhão com Deus, e desejamos a ajuda divina, ao mesmo tempo em que emitimos vibrações magnéticas, luminosas, àqueles a quem dirigimos a prece, é evidente que nós também somos beneficiados por essa missão, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Como precisamos desenvolver esse hábito diário das preces intercessórias, da súplica de intercessão, como Emmanuel aqui destaca para nós. É um serviço, é um exercício de profunda caridade e que, perante a misericórdia e o perdão de Deus, alcançam os seus objetivos. Vamos então para o nosso tema, subconsciente e sonhos. De fato, são muitas as obras espíritas que tratam das questões relativas aos sonhos e aos desdobramentos. Significativo material nós temos nas obras de André Luiz, também nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, e nas obras básicas. É evidente que, dependendo de certas possibilidades, o repouso físico pode constituir
verdadeiro estágio de aprendizagem, de prática do bem, de vivência da caridade, por todos nós ao irmos repousar fisicamente. Mas aqui, na obra O Autodescobrimento, que nós iremos abordar, destacamos algumas passagens que vão trazer algum material a mais relativo a essa compreensão. E antes de entrarmos no estudo propriamente dito, queremos deixar aqui o nosso boa tarde ao Tadeu. Boa tarde a todos, paz e luz. Que a paz e a luz nos envolvam, Tadeu. E também do canal Extraindo Lições. Boa tarde a todos. É o canal da minha esposa Silmara Mello, e que, mais adiante, ela lembra um momento muito importante para o estudo e reflexões sobre o tema subconsciente e sonhos. E, de fato, a doutrina espírita, ela traz um material muito vasto e profundo para o estudo nosso dos sonhos, dos desdobramentos e do papel tanto do subconsciente quanto do inconsciente profundo, como iremos ver agora nessas reflexões do estudo de Joana. E o primeiro tópico que trouxemos aqui para análise diz assim: a complexidade dos sonhos tem merecido dos especialistas na área do psiquismo valiosos investimentos, em contínuas tentativas de interpretá-los, originados, na sua maioria, na área do subconsciente. Revelam mais a respeito do ser humano do que ele pode suspeitar em sua análise apressada. Então, essa matéria de sonhos, ela já há muito tempo é alvo de estudos, de análise pelos especialistas dessa área. Psicanalistas, psicólogos tratam desse tema. Mas o que aqui nos vai chamar a atenção são os subsídios que a revelação espírita acrescenta ao que já foi constatado por esses especialistas e que abrange principalmente as atividades espirituais que exercemos durante o repouso físico. Eu lembro aqui que, por exemplo, André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai ter ali todo um capítulo a respeito de atividades de estudo, de grupos de estudo espiritual à noite, aonde Alexandre e outros espíritos iluminados de conhecimento compartilham com alguns encarnados que se desdobram durante o sono físico, buscando aprender e estudar mais a respeito da verdadeira vida. Mas prossigamos aqui com o material que Joana nos traz. Sem dúvida, em muitos casos, o eu superior, o espírito em se deslocando do corpo, realiza viagens e mantém contatos com outros, cujas impressões são registradas pelo cérebro e se representam benéficas, gratificantes no campo onírico, que é no campo dos sonhos, que compõe o imaginário da nossa mente também, o sinônimo de onírico. Mas vamos analisar aqui por partes. Sem dúvida, em muitos casos, não é em todos, mas é em muitos, o eu superior, o espírito em se deslocando do corpo, realiza viagens
E o que aqui é mais destacado, registrando, cujas impressões são registradas pelo cérebro e representam benéficas, gratificantes. Essas experiências benéficas e gratificantes, elas se realizam quando o nosso espírito, em termos mais profundos, quando ela se refere ao eu superior, ao ser que tem e alimenta objetivos nobres, se desloca através do desdobramento físico, e vai ao encontro de espíritos que também sintonizam com os ideais superiores e deles recolhe material benéfico, gratificante. É claro que em grande parte dos sonhos há todo um material que prende o espírito nas preocupações e interesses do seu dia a dia. Nesse campo de experiências, muitos sonham com as atividades que realizaram durante o dia. Outros buscam interesses inferiores e estabelecem comunhão com espíritos tão densos, de vibrações tão pesadas, igual ou mais do que a dele mesmo. E aí busca a vivência de atividades perniciosas, outras viciosas. Mas aqueles que se deslocam no sentido mais superior do espírito, esses recolhem experiências muito benéficas e gratificantes. Antes de dormir, cumpre sejam fixadas as ideias agradáveis e positivas, visualizando aquilo com que se deseja sonhar, certamente para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral e espiritual. Então, aqui, Joana já começa a nos dar algumas diretrizes que devemos utilizar para termos, durante o repouso físico, experiências espiritualmente gratificantes. Queremos dar aqui nosso boa tarde para Roberta. Boa tarde, de Juiz de Fora, Minas. Para nós é uma imensa satisfação estar compartilhando essas ideias, né, ao longo de diversos estados aqui no nosso Brasil. E também a Jeane Dark, que diz boa tarde, muito boa tarde para todos nós. Então, meus amigos e minhas amigas, antes de dormir, ter um espaço de tempo para ideias agradáveis e positivas, para visualizações engrandecedoras, visualizando aquilo que desejamos sonhar. Temos ideais de crescimento, de aprimoramento moral, espiritual. Fixemos bem isso nos objetivos que antecederão o nosso repouso físico. E aí Joana diz que certamente para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral, espiritual. Aqui nós nos lembramos de alguns relatos feitos por Divaldo Pereira Franco sobre o aprendizado que ele recebia dos espíritos durante as horas de repouso físico e que serviam muitas vezes também para um rico material de apoio nas suas palestras e conferências. É evidente que nutrir durante o dia
uma semeadura de boas ideias, de bons pensamentos, que irão se coroar nos instantes que antecedem o repouso físico, deve ser algo que devemos nos esforçar por tornar hábito em nossa vida. E sem dúvida nenhuma, nós estaremos abrindo portas para sonhos aonde grande material importante que muitas vezes nos virá em termos de intuição, de ideias ao longo do dia, nós estaremos tendo. Ao planejamento da experiência onírica, sucederá uma forma de autossugestão, de enriquecimento com uma breve leitura salutar, o exame de consciência para liberar-se dos tóxicos dissolventes da ira, da amargura, do ressentimento, asserenando-se mediante a oração. Então, um detalhe aqui importante de destacarmos: a necessidade da busca da leitura de uma mensagem, de um texto do Evangelho, que sirva para o estabelecimento inicial da perspectiva que antecederá a oração, a prece. Então, aquietar a mente com a leitura saudável, onde situações, experiências não agradáveis que podemos ter tido durante o dia, estejam ali sendo dissolvidas, de tal forma que não haja sentimentos de amargura, né, de ressentimentos, de estarmos vibrando não só no campo mental, mas também emocional, energias, né, fluidos que irão se conjugar com aquele material psíquico que estaremos trabalhando através do pensamento. Com a sucessiva repetição desses requisitos, far-se-ão diluídas as impressões angustiantes e negativas dos processos perturbadores arquivados, que cedem área a esses novos procedimentos, abrindo possibilidades a intercâmbio com outros espíritos, que se sentirão atraídos e buscarão transmitir mensagens de conforto, apoio e beleza. Então é natural que, à medida em que nós estivermos implementando esse novo hábito de preparação antes do repouso físico, nós estabeleceremos todo um campo de sintonia propícia aos bons espíritos. E, ao mesmo tempo, estaremos limpando, drenando a nossa área do subconsciente, porque essa área, diariamente, ela recebe material proveniente de frustrações, de conflitos que tivemos durante o dia, de situações que não foram resolvidas, mas que ficaram como peso na nossa memória e vão lá para esse campo da subconsciência. E é justamente por não fazer esse trabalho que muitas pessoas levam para a cama a amargura de problemas que houveram durante o dia, e com isso se estabelece dificuldades em adormecer, insônia, ou sonhos a títulos de pesadelos, que representarão muitas vezes questões de conflitos do dia ou de abertura para intervenções espirituais difíceis, de espíritos perturbados.
que já podem, inclusive, ter sido acionadores de situações difíceis que passamos durante o dia. Então, como é importante essa limpeza do nosso subconsciente, do material que ficou, né, nessa camada nessa camada inferior do psiquismo, e que pode ser positivamente drenada, substituída, à medida que esses novos hábitos passem a constituir, de nossa parte, um padrão, um modelo que, dia a dia, vai ganhando profundidade no nosso psiquismo. Então, prossigamos. É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores e angústias, corrigir a preferência de modelos, ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. Então, aqui nós temos uma síntese da importância desse trabalho que aqui estamos sendo chamados a realizar. É necessário tomar conhecimento da mente, percebermos de forma nítida que o nosso espírito é quem pode e deve comandar as construções mentais, o nosso pensamento. De tal modo que apenas vislumbremos recordações boas, positivas, e eliminemos qualquer conteúdo que esteja associado a emoções ou sentimentos de desequilíbrio, corrigindo a preferência de modelos. Esses modelos aqui, essa substituição dos padrões anteriores que tínhamos para os novos que estamos agora construindo. Ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. É maravilhoso esse trabalho que aqui nos é proposto, para que implementemos todos os dias, nos momentos que antecederem o nosso repouso físico. Cada um é o construtor da sua realidade, afirmando-se e desembaraçando-se das amarras prejudiciais a que se deixou atar. Esse trabalho de libertação tem início no pensamento, sob a ação do desejo continuado, vitalizado pela certeza do êxito próximo. Então, a importância de assumirmos as rédeas do que pensamos, sentimos e fazemos no dia a dia. Cada um é o construtor da sua realidade, afirmando-se, desembaraçando-se das amarras prejudiciais, porque se esse trabalho de transmutarmos, de substituirmos no nosso subconsciente questões conflitivas que ficaram ali amortecidas, se esse trabalho não é feito, nós temos dificuldade na condução da vontade do nosso espírito, que muitas vezes se vê sob conflitos de decisões entre aquilo que percebe ser o certo e certo conteúdo psíquico conflitivo que faz com que nós nos sintamos em dúvida sobre como agir ou não agir. Então, desembaraçar-se dessas amarras prejudiciais é esse trabalho que nós somos aqui chamados a realizar a respeito do material do nosso subconsciente.
E por isso Joana diz, esse trabalho é de libertação e tem início no pensamento, sob a ação do desejo continuado, vitalizado pela certeza do êxito próximo. Assumir as rédeas daquilo que pensamos e queremos para a nossa vida. Essa proposta que está associada ao subconsciente e os sonhos, que agora passamos a ter mais cuidados diários nos momentos que antecedem o nosso repouso físico. Então, esse é o último tópico que trouxemos para reflexões dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam, divulguem esses nossos encontros, se inscrevam no nosso canal e uma boa tarde a todos, até o próximo estudo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.